Opa! Eu sei que o conteúdo do vídeo vai ser um pouquinho mais pesado do que esse aviso, mas eu acho importante dar ele, até porque é uma coisa muito legal que vai acontecer. Nos dias 6 e 7 de setembro, eu estarei na Bienal do Livro, no estande da editora Flive, para divulgar o meu livro O Homem por Trás da Foto. Se você por algum motivo gostaria de conhecer a youtuber deste canal, considere dar uma passadinha para, quem sabe, ganhar um autógrafo, não é mesmo? Dar uma conversadinha comigo e esse tipo de coisa. Lembrando, vocês não são obrigados a ir, mas seria bem legal ter a participação de todos. Enfim, vamos embora pro vídeo. Aviso: esse vídeo contém spoilers de Perfect Blue. Para melhor compreensão, é recomendado assistir o filme. Esse vídeo também possui tópicos sensíveis relacionados com perseguição, violência e abuso sexual. Se algum desses tópicos te causa gatilho, é recomendado que tenha cautela ao assistir ou procure um conteúdo mais leve no canal. Sua saúde em primeiro lugar. Bom vídeo a todos! Você alguma vez já se sentiu atraído por uma pessoa famosa? Já sentiu aquela vontade absurda de conhecer tudo sobre ela? Ou quem sabe, bateu no peito para dizer que sabia cada detalhe da sua vida? Mas como você tem certeza de que realmente a conhece? Como você sabe que tudo aquilo não é uma meia-verdade? E se por trás daqueles sorrisos, daquela fofura, existir uma pessoa completamente diferente do que você conhece, com um sofrimento maior do que você sequer imagina? Hoje falaremos um pouco de personas, saúde mental, relações parassociais e como um filme de 1997 ainda parece tão atual e ainda influencia obras recentes. Eu sou Sarah Ghibli, você está no meu canal e hoje falaremos de uma das obras-primas do cinema japonês, Perfect Blue. Acredito que, se você gosta muito de filmes animados, especialmente filmes animados japoneses, você já ouviu falar de Perfect Blue. O filme foi concebido pela direção de Satoshi Kon e roteiro de Sadayuki Murai, adaptando o livro de mesmo nome de autoria de Yoshikazu Takeuchi. Na trama, acompanhamos a vida de Mima Kirigoi, uma clássica idol dos anos 90, fofa e adorável, com uma carreira brilhante e amada por seus fãs. Mas as coisas são assim apenas na superfície. Mima é uma garota comum em sua vida pessoal, que faz compras no mercado, mora em um apartamento pequeno, cuida dos seus peixinhos e, que por acaso, é uma idol. Ou melhor, era uma idol. Logo no início do filme, nós acompanhamos os últimos dias de Mima em seu grupo, com ela deixando a música, motivo pela qual ela veio a Tóquio, para se tornar uma atriz, visto que a sua agência achava esta uma carreira mais assertiva para ela. Mas seria isso que Mima queria? E se esse começo de explicação já lhe deixou perdido e com muitas perguntas na cabeça, não se sinta mal. O filme é propositalmente feito para causar essa confusão. Eu o assisti pela primeira vez com 14 anos, e já naquela época eu fiquei impactada com o que ele mostrava. Mas para fazer esse vídeo, eu reassisti e eu devo dizer, ele te pega de uma maneira diferente quando você ganha mais experiência de vida. Em especial, a de ter a sensação de que não sabe quem você é de verdade. Durante toda a trama, nós entramos na pele de Mima e na confusão que a mente dela está perante as situações difíceis que ela acaba passando. Nós somos apresentados a várias versões da personalidade dela e nos questionamos: qual é a verdadeira? A Mima, que é uma pessoa comum? A idol fofa e adorável? A atriz provocante de uma série policial? A resposta, às vezes, parece ser todas elas.
E nenhuma delas. Pois nem mesmo Mima sabe qual dessas personas é a real. Eu acho que essa é a palavra certa. Persona. Segundo a psicologia analítica de Jung, persona seria a forma com qual nos apresentamos para o mundo. Uma projeção de parte da nossa personalidade ao qual queremos que as pessoas vejam. E que, junto com os conceitos de sombra e ego, formariam o nosso eu completo. Como alguém que trabalha com entretenimento, Mima tem que mostrar diferentes personas que não necessariamente refletem o que ela é em seu completo. Quando ela é uma idol, ela é a garota fofa e doce que agrada os seus fãs. Quando é a atriz, ela é mostrada como uma mulher madura e sexual, que deve despertar o interesse do público mais velho. E quando ela é uma pessoa comum, ela está perdida, triste e confusa, pois, de tanto transitar por esses diferentes aspectos e ser pressionada a se manter neles, pois ela escolheu essa vida, ela não sabe qual deles é o dominante. E, meus deuses, o que essa confusão faz ela passar é bem pesado. A ponto de que, em diversos momentos, eu tive que parar e respirar, pois o filme faz tão bem a tarefa de te botar no lugar da Mima que você sente a dor dela. Um dos melhores exemplos disso é uma cena que ocorre após uma gravação que Mima faz para a série que ela está participando. Nessa cena, a personagem dela é violentada sexualmente. E é extremamente confortável de se assistir por conta do quão seco e sem firulas essa cena é. Além do fator de estarmos na visão da vítima. Durante a gravação, há um momento em que Mima tem uma dissociação. Ou seja, ela sente como se estivesse fora do próprio corpo, das próprias emoções e até mesmo da própria identidade, numa tentativa de lidar com aquela situação extrema e traumática. Só voltando assim quando ela já estava fora de cena e voltando para casa. Nesse momento, eu gosto de notar o quanto a Mima tenta manter as aparências, assim como ela faz durante boa parte do filme. Ela sorri e diz que tá tudo bem, da mesma forma que ela faz quando ela começa a receber ameaças ou quando o dono da agência começa a empurrá-la para trabalhos cada vez mais explícitos. Isso é mais um exemplo das personas de que eu estava falando. Ela mantém a persona de compreensiva e de que tá tudo bem, por achar que é o mais adequado para a situação. Mas assim que ela chega em casa, todo esse teatro desaparece. O choque de ver os seus peixinhos mortos faz com que toda a situação da cena que ela gravou venha à tona. E a Mima simplesmente quebra. Ela se culpa, grita que fez isso para não desapontar as pessoas ao seu redor. Isso é muito forte e doloroso de ver isso. Além disso, essa é uma cena muito importante, pois é nela que nós vemos o que eu chamo de Mima imaginária, que começa a personificar tudo o que a Mima estava pensando sobre si mesma, principalmente as coisas ruins e arrependimentos. A Mima imaginária é provavelmente a figura mais conhecida de Perfect Blue, pois ela encarna uma das mensagens mais fortes do filme. Essa persona que nos é apresentada é a verdadeira natureza da pessoa ou apenas uma fração dela? As suas aparições são sempre momentos de questionamento sobre a verdadeira natureza de Mima. Questionamentos que ela mesma faz e questionamentos que os outros personagens fazem. Como o Stalker, que tem convicção de que a Mima que ele vê nos palcos, acompanha por revistas e que, entre muitas aspas, conversa com ele pelo site, é a verdadeira. E que essa Mima que quer ser atriz é falsa e deve ser eliminada junto de seus criadores. Outra aparição importante da Mima imaginária é no fim do filme, quando Rumi, a agente de Mima, literalmente se torna a garota, numa obsessão pela imagem doce e pura que ela ajudou a criar de Mima, um possível reflexo de uma expectativa que Rumi tinha sobre ela. Pelo que o filme conta, Rumi já foi uma idol, e o que ela fazia era tentar replicar seus dias de glória no grupo de Mima, não gostando das mudanças que a agência fez nele e tentando desesperadamente recuperar esse controle, a ponto de literalmente se tornar a Mima, que ela criou em sua mente e que ela pensava ser a correta. No final das contas, eu acredito que seja sobre isso. Quem é a persona que tá no comando? A verdadeira Mima? Durante todo o filme nós entramos nessa espiral de desespero, perseguição, dúvidas, sendo enganados e confundidos junto com Mima.
acompanhando ela nessa jornada pelo seu verdadeiro eu no meio de uma indústria e de pessoas que têm opiniões diferentes do que ela deveria ser. Mas é claro, isso é uma ficção. Na vida real, essas circunstâncias não acontecem, não é? Se você gosta de acompanhar o mundo dos famosos, você provavelmente já ouviu falar de casos de fãs obcecados que atentam contra algum artista por inúmeras razões. Talvez um dos casos mais famosos desse tipo seja o de Ricardo Lopes, o stalker da cantora Bjork que documentou sua obsessão pela cantora, inclusive a sua tentativa de matá-la. Para mais informações sobre o caso, eu recomendo os vídeos da Vitória e do Stack sobre o assunto, pois eles conseguem tratar o tema de maneira bem explicativa e respeitosa. Esse caso é um entre inúmeros outros que acontecem em vários lugares do mundo, de pessoas que compram tão fortemente a persona artística de cantores, atores e inúmeras pessoas que trabalham diretamente com entretenimento e mídia que, quando essas pessoas não correspondem às suas expectativas e projeções, elas partem para atitudes extremas. Mas por que essas pessoas estão tão convencidas de que conhecem seus ídolos tão bem? Um dos principais fatores para isso é o que chamamos de relações parasociais. Uma relação unilateral estabelecida entre a figura pública e sua audiência, na qual essa audiência sentiu uma falsa sensação de conhecer essa figura pública. Mesmo que, falando de maneira técnica, isso não passa de uma ilusão. Um exemplo fácil de dar é o que estamos fazendo agora. O que vocês estão vendo de mim é aquilo que eu quero apresentar de mim para vocês. Alguns de vocês podem ter a sensação de que me conhecem apenas de acompanhar nos meus vídeos, ver o que eu posto no Twitter e no Instagram, e até mesmo dos comentários que eu respondo aqui no YouTube. Mas, no fim do dia, o que vocês verdadeiramente sabem sobre mim é a persona que eu criei para apresentar para vocês. Vocês não me conhecem, vocês só têm a ilusão de me conhecer. E é aí que mora o perigo. O filme retrata as últimas consequências de se afundar nessas personas, mostrando tanto o lado do artista quanto o lado de quem consome esse artista. A Mima tá sempre rodeada de expectativas que a sua persona artística gera. A pressão gerada por essas expectativas a faz tomar atitudes que ela mesma não concorda, para criar algum tipo de paz momentânea para si mesma, apenas por ser o trabalho dela. O fato dela estar sempre sendo perseguida, tanto psicologicamente quanto fisicamente, apenas agrava o seu estado. Uma cena que eu gosto de usar de exemplo para isso é a cena em que ela usa o site O Quarto de Mima para tentar lembrar o que ela fez no dia anterior. Mesmo que esse site tenha sido criado por outra pessoa que está apenas imaginando como a vida dela seria. Isso mostra o quanto as personagens de Mima, a dos palcos e a da vida pessoal, começaram a se confundir na cabeça dela de tanto que ela se dedicou para atender essas expectativas. Para o lado do Stalker, é bem fácil de entender como essa relação parasocial o afetou. Ele não enxerga a Mima como alguém que pode ser mais do que aquela garota fofa e adorável que ele vê nos palcos. Tudo que ele vê e conhece sobre ela é apenas a persona que ele assumiu ser a verdadeira, reforçada pela mídia que ele consumia. E, quando essa persona foi quebrada, ele não aceitou que aquela pessoa que ele pensava conhecer fosse alguém completamente diferente, partindo para atitudes extremas como forma de consertar o problema. Claro, eu não tô aqui para dizer que todo mundo que vive essas relações parasociais vai agir dessa forma. Todo mundo já criou uma imagem sobre um artista e se desapontou por ver que aquela imagem não era verdadeira. O que separa essa decepção de uma completa obsessão depende de muitos fatores psicológicos e experiências de pessoas com relações sociais. Dito isso, eu acredito que tem mais um ponto que deve ser citado sobre esse filme, e o que o torna tão atual e relevante até hoje. E ele envolve o que estamos usando agora mesmo para nos comunicar. Internet.
Em 1991, quando a novel original de Perfect Blue foi lançada, a internet ainda era uma criança. Sites extremamente arcaicos, conexão lenta e, principalmente, pessoas que não tinham a mínima ideia dos impactos que essa ferramenta causaria na nossa maneira de nos comunicar. Alguns podem olhar para o filme e achar loucura alguém criar um site inteiro para fantasiar sobre a vida de um famoso. Mas vocês se lembram de um site que dizia que a Avril Lavigne estava morta e foi substituída por uma sósia? Site esse que quis compilar várias provas de que as mudanças que a Avril teve ao longo da sua carreira era porque ela morreu e foi substituída para que a gravadora não perdesse os lucros que ela dava? Isso não lembra o que aconteceu no filme? A internet, ao mesmo tempo que abriu muitas possibilidades de nos aproximar, também criou esse vácuo para criarmos personas novas e espalhar elas como se fossem verdadeiras. Eu acho realmente fascinante como tanto o autor do livro, quanto o diretor e o roteirista do filme, lá na década de 90, já haviam entendido esse potencial perigoso da internet. A ponto de, até hoje em dia, nós temos obras que se inspiram nas mensagens de Perfect Blue para criar seus enredos. Um exemplo famoso são os filmes Hacking para um Sonho e Cisne Negro, de Darren Aronofsky, que hoje em dia muito se discute que podem ser considerados plágios de Perfect Blue, devido à recriação de cenas do filme animado dentro desses filmes, feita sem a exata aprovação dos criadores originais. Outro exemplo, esse menos conhecido e mais autoindulgente da minha parte, é o livro O Homem por Trás da Foto, o qual eu escrevi e, desde sempre, admiti a inspiração no filme, visto que é um dos meus favoritos da vida. No livro, acompanhamos a história de Milo e Taeyang, um casal que se ama muito, mas tem que manter a sua relação em segredo, dado o trabalho de Milo como um idol, e a sua relação extremamente complicada com um grupo musical o qual ele fazia parte e com fãs obcecados. Eu acho muito curioso o quanto esse filme conseguiu se firmar na minha mente, a ponto de que certas batidas de sua história influenciaram acontecimentos do meu livro, o que, ao menos pra mim, comprova a qualidade extrema desse filme. Do que eu consigo lembrar de comparação, nós temos os pensamentos desconexos que tanto Milo quanto Taeyang possuem ao longo da trama, mostrando o quanto essa situação afeta eles, a relação entre fã e artista e como a internet torna essa relação mais dúbia, a dificuldade de entender qual é a sua real persona quando ela se torna o seu ganha-pão, dentre outras coisas que eu prefiro que vocês descubram lendo o livro e comparando com o filme. Mas uma coisa eu posso garantir é que, assim como Mima teve que lutar para encontrar a Mima verdadeira, Milo e Taeyang tiveram que passar por essa mesma experiência. E esse foi apenas o meu exemplo. Se jogarmos no Google o nome Perfect Blue, vamos achar inúmeros exemplos de fanarts inspiradas nas cenas mais famosas do filme, mostrando o tamanho da sua importância. Mas mais do que importância estética, nós jamais podemos esquecer das mensagens do seu texto, sobre como essas aparências das personas podem não apenas enganar as pessoas ao nosso redor, como também podem nos enganar, a ponto de olharmos no espelho e nos questionarmos: quem é você? Hey Rosarians! Esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Os links para os assuntos dos quais tratei aqui neste vídeo estão todos nessa descrição. Então, se vocês tiverem interesse, peço que deem uma olhada ali. Se gostaram do meu trabalho e querem que ele alcance mais pessoas, deixe o seu like, se inscrevam no canal, comentem o que acharam e, é claro, compartilhem o vídeo. Qualquer mínimo engajamento é de extrema ajuda para mim. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Tem certeza que é você aí?